Meus irmãos, estamos hoje no 8º dia da novena de Santa Teresinha e hoje nós vamos considerar nesta santa uma virtude muito especial que é muito característica da sua personalidade, da sua santidade, que é a virtude da simplicidade, né? Teresinha, que tem um coração simples, uma doutrina espiritual, uma vida espiritual simples. E todos os santos mostram esta virtude, a simplicidade de coração, a simplicidade de vida. Então, Teresinha é o protótipo da simplicidade. Quem lê, quem conhece a vida dela, sabe disso. Teresinha, ela é avessa à complicação. Nada de complicação. Teresinha não tem esse negócio de ter muitas complicações, né, de artificialismos, de coisas muito complexas. Não é com ela. E isso, ela é para nós um grande exemplo. De fato, Teresinha nos ensina a infância espiritual, né? A doutrina dela, a doutora da igreja, sobretudo por isso, é próprio das crianças ser simples. Correto? A simplicidade das crianças. Então, essa é uma nota característica de Teresinha que fez com que ela fosse direitinho para o seu fim, né? Que é a santidade, que é o amor de Deus, sem se preocupar com mais nada. Esta simplicidade do coração. Então, o que é a simplicidade? É a ausência de complicação, as coisas sem complexidade, que não apresenta, por isso, dificuldade ou grandes dificuldades, sem pretensões, sem afetação. Jesus hoje, olhando para Natanael, diz, aí vem um homem sem falsidade. É um homem autêntico, simples, que não tem afetação. Vejamos isso em Teresinha, inimiga da artificialidade, da complicação. Ela é também, por ser simples, inimiga da multiplicação, ficar multiplicando coisas. Por exemplo, ela rejeitava instintivamente a multiplicação das práticas, né? Ficar com muitas práticas, muitas coisas. Não é com Teresinha. Um dia estava se discutindo perto dela para saber que práticas levariam depressa à perfeição, à santidade. E aí ela chega e fala, não, a santidade não consiste nessa ou naquela prática. É mais uma disposição do coração que nos faz humildes e pequenos nos braços de Deus. Santidade não está nas práticas, porque você pode praticar um monte de coisa, mas o seu coração não estar amando a Deus verdadeiramente. Está fazendo aquilo sem humildade, com muita coisa, né? Muita pretensão, às vezes artificialismo, às vezes afetação e tal. Santa Teresinha, para com isso. Santidade não está nessas coisas. Santidade está na disposição do seu coração humilde, que quer, como uma criança, estar nos braços de Deus e amá-lo. Essa é a santidade. Então nós tendemos, a ficarmos fixados muito em práticas, em coisas. Isso complica a vida espiritual da gente e pode complicar a nossa vida com os outros também. Então, Teresinha não exigia nem mesmo a multiplicidade de intenções, né? Ter 1001 intenções e ficar preocupado com as suas intenções. Teresinha não vai nessa direção, né? Um dia uma noviça manifestou a ela a própria pena, né? Por não saber como ela dirigir para Deus a sua atenção, a vontade para Deus. Ela ficou preocupada com isso. Nossa, eu não consigo, Teresinha, como você, né? Sim, estar toda voltada com a vontade para Deus. Teresinha diz, essa orientação não é necessária para uma alma toda entregue a Deus. Né? Se ficar preocupada em fazer a vontade de Deus, eu falo, uma alma que é toda entregue a Deus não fica com essa preocupação, com essa orientação, com esse negócio assim, essa pena. Não. Se a alma está entregue a Deus, consequentemente, ela irá
está no caminho de fazer a vontade de Deus. Porque são as almas simples, né? Essas almas entregues a Deus, é que poderia ser assim a expressão da simplicidade, essa entrega de si a Deus, a entrega da alma a Deus. Santa Teresinha diz: é bom recolher-se muitas vezes e dirigir suas intenções, mas sem constrangimento de espírito. Deus adivinha os belos pensamentos e as intenções engenhosas que desejaremos ter. Ele é Pai, nós, seus filhinhos. Então, até mesmo nas intenções, a gente pode se complicar demais nas intenções, nos desejos. Ela está falando, olha, Deus conhece os desejos engenhosos do seu coração, as intenções do seu coração. Ele sabe, criança. Ele conhece. Para que ficar preocupada, penosa com isso? Tem gente que às vezes a gente mesmo fica nessa coisa assim, ai, mas como que é Deus no meu coração? Eu falo para a pessoa, para, Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe. Nem você mesmo é capaz de simplificar as coisas assim, mas Deus é simples e Ele simplifica e Ele sabe o que vai lá no fundo do seu coração e não se preocupe. Só continue querendo amar. Vai, sai daqui, fuja, suma, vai embora. Para de ser complicado. Se abandone, se entregue a Deus, confia nele. Ele te conhece, poxa vida. Às vezes a gente fica com escrúpulos, uns negócios assim, sabe? É muita complicação para minha cabeça. Deus deve falar assim, né? Muita complicação. Para com isso. Poxa vida, eu te conheço, eu sei. O que um coração simples faz? Qual que é, né, a única realidade de um coração simples? É querer agradar a Deus. É querer agradar o bom Deus. Sem ficar preocupado. Santa Teresinha, ela tinha até, assim, ficava prestando atenção e procurava demover as irmãs, quando as inquietações com as 1001 coisas, os ofícios, os trabalhos, muita preocupação com o trabalho, com tanta coisa para fazer, e isso e aquilo. E Teresinha, para com isso. Ela recorda Marta. Marta, Marta, tu te agitas e te inquietas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Uma só coisa é necessária. A que Maria escolheu. Querer, amar e agradar a Deus. E não se agitar demasiadamente com as coisas, os trabalhos, isso aqui. Claro, não se trata da gente deixar de lado as nossas obrigações. Mas, gente, quando a gente simplifica as coisas, tudo acontece de forma mais fácil, mais tranquila, sabe? É muito frufrufru, às vezes, assim, com as coisas, Uma preocupação com os mínimos detalhes, e se não sai daquele jeito, meu Deus do céu, para com isso. Gente, e quem está falando para vocês é um melancólico, entendeu? Detalhista, perfeccionista. Melancólico no 12, que é o Padre Reginaldo, entendeu? Mas eu estou falando isso para mim mesmo, eu estou procurando essa simplicidade. Para com isso, para. Porque se você ficar tão complicado assim, vai acontecer só uma coisa. Você vai estar fora do único necessário. Você perdeu o único necessário. E qual é o único necessário? Coração simples que ama Deus, que se abandona, que está entregue. Esse é o único necessário. Estar entregue ao Espírito Santo, abandonado ao Espírito Santo, que vai me conduzir nessa situação, que não está saindo do jeito que eu quero, vai me conduzir para amar a Deus.
O santo é isso. Em tudo, só quer agradar a Deus. Estar abandonado a Ele. Uma coisa concreta é necessária para essa simplicidade. Uma capacidade de renúncias. De fazer renúncias. Né? De fazer pequenas mortificações. Isso Teresinha fazia. Né? Bastante pequenas renúncias. Pequenas mortificações. Ela era avessa a grandes atos, a grandes coisas, a grandes feitos, a grandes práticas, a grandes mortificações. Isso não. Isso ela não dava conta. Mas também ela não se agitava com isso. De forma simples, ela apenas aproveitava tudo no dia para fazer pequenas mortificações que ajudariam a ela a viver o único necessário, agradar o bom Deus, amar a Deus. Então você tem que ter essa intenção, essa única intenção. O que é uma alma simples? O que é um coração simples? O que é uma santidade feita de simplicidade, que tem uma única intenção, um único desejo na vida: agradar o bom Deus, como uma criança, confiando no seu amor, deixando-se levar por Ele, estando entregue a Ele, fazendo pequenas mortificações, descomplicando a vida. Gente, tantas guerras seriam evitadas se a gente fosse santo, se a gente tivesse um coração simples, uma alma simples. Tantas brigas, tantos sofrimentos, tanto tudo. A gente já teria feito progressos imensos na santidade. Imensos. Os diretores, alguns bons diretores espirituais, um bom diretor espiritual, a primeira coisa que ele procura é simplificar essa alma, né? Gente que já chega querendo, padre, será que eu estou na oração já de não sei o que, do grau no tal, que morada que eu estou, padre? Para com isso. Para. Está muito complicado minha cabeça. Vamos aqui, o que você está fazendo de pequena mortificação? Fala para o padre aqui. Do dia a dia. O que você pode fazer? Simples, coisa simples, lá no dia a dia para amar o bom Deus. Me fala. Olha assim. Começa por aí, criança. Quando você simplificar, querer amar nas coisas pequenas, você vai fazer um progresso espiritual que você nem sabe. Então, Teresinha é mestra disso, não é? A infância espiritual não é isso? Muita complicação para minha cabeça, ela devia dizer. Bom, peçamos a Teresinha que nos ensine a simplicidade de coração. O único necessário, agradar a Deus, amá-lo. Ser uma alma entregue, abandonada ao Espírito Santo. Desprender-nos das multiplicidades de intenções, inclusive. Não, Deus conhece das práticas, mas nos ater às pequenas coisas com o coração simples, com o coração abandonado, confiante, né? E entregue a Deus. Não se preocupe. Padre, mas eu fico pensando, se não for desse jeito, se não acontecer daquele jeito, eu já visualizei tudo, tem que ser assim, e agora eu estou vendo que está indo para outra direção. Tá bom. Calma. Vá nessa direção. Você consegue mudar a direção? Não. Então vá nessa direção aí. E ame a Deus nessa direção. Renuncie àquele seu plano mirabólico que você tinha na cabeça para amar a Deus. Ele está querendo que você ame Ele. Assim, nessa simplicidade, nessa pobreza, nessa confiança, nesse abandono. Assim é o coração de um santo. Simples. Que só sabe fazer uma coisa. Entregue a Deus na confiança, procure em qualquer situação, de forma simples, uma disposição do coração para amar a Deus. E nisso faz muito progresso. Que o Senhor
nos dê essa graça. Comece desejando a ser simples, tá bom? Comece desejando a simplicidade. A gente já não começa sendo simples, não. Não é assim. Isso aí já é contra a simplicidade. Isso aí já complicou. Não, só deseja a simplicidade. Peça isso a Deus. Depois, vai fazendo pequenas mortificações. Com um único desejo, esse é o ponto forte da simplicidade. O único desejo de agradar a Deus. Nas coisas simples. Aí você começa a ser simples, de coração. Daqui a pouco, não só o coração, mas externamente as pessoas vão dizer, nossa, o padre está um pouquinho mais descomplicadinho, né? E possam dizer isso de você também. Obrigado, Senhor, por esta alma santa, simples, de Santa Teresinha, que nos ensina o caminho da santidade.